Então eu dedicar energia para o meu cérebro responder rápido todas essas questões, vai mudar completamente meus resultados. Passado, quando eu falar passado, você vai lembrar de uma coisa: ressignificação. Resolver. Passado resolvido, futuro garantido e governo imediato. São 3 coisas. Marcelo, eu estou com um problema aqui no passado. Vai gastar energia de governo no agora. Então resolve esta bodega logo. Por quê? Porque se você não entender de temporalidade, você pode até ter dinheiro, mas não vai desfrutar. Você pode até ter um monte de coisa, mas vai perder o desfrute. Governo e desfrute só acontecem no agora. Repete comigo, fala assim: governo e desfrute só acontecem no agora. Ou seja, se o governo e o desfrute só acontece no agora, eu preciso da energia que vocês estão gastando no passado e no futuro. Final do ano tem uma atividade muito boa, uma experiência boa para você viver. Quer saber ou não? Abre seu guarda-roupa e arranca tudo que você não quer. Acredita que eu fiz isso hoje? Fui pegando, aí eu lembrando de quando eu era pobre e não tinha roupa. Acabou de acontecer essa crise ali. Terminou ali o almoço, eu, Carol, arruma essas roupas aí. Eu fico olhando. Por exemplo, antes de me candidatar a presidente, eu tinha um tanto de calça, cara, tudo rasgada. E elas ficaram já 2 anos paradas. Eu nunca vesti nenhuma. Desde quando eu falei que eu ia mexer com política, eu falei, eu não vou mais usar calça rasgada. E as calças, cara, e aquilo rouba a minha energia toda vez que eu vou vestir roupa. Que eu olho e falo, um dia eu vou voltar a usar isso aí. Peguei uns tênis que eu paguei 7 mil, 10 mil em cada um. Olhei para eles hoje e falei, vocês vão ter que ir embora. Aí a conta, 7 vezes 3, mais 8, mais não sei o que. Eu falei, o que aconteceu? Eu não tenho como dar um tênis desse para os outros. Aí eu falei, quer saber? Catei uma mala e falei, vocês vão ter que ir embora. Joguei tudo nessa mala, já trouxe para dar para alguns amigos, para algumas pessoas. Tem gente que fica doido esperando esses momentos. Você imagina, comprei um tênis 7 mil, usei uma vez. Comprei empolgado, não é meu perfil. E você falando, pelo amor de Deus, me dá esse tênis. Se eu te falar que eu tenho um negócio mais poderoso para te dar do que tênis. Isso aqui, ó, sabedoria. Se você fosse sábio, você não tinha comprado. Pois é. Não faz diferença nenhuma para mim hoje. Mas a minha vida, quando eu casei, era o preço de um tênis desse. Hoje não faz diferença. E aí você vai ficar mais grilado ainda, porque não vai ficar inútil. Eu vou dar esse para os outros. Não vou vender não. Podia vender, né? Abrir um stories lá, venha comprar, né? Abrir um bazarzinho, fazer um leilão ia ser pior. Troque. Você tá doido. Resumindo, eu fiz isso hoje. A Carol está fazendo tem uns 3 dias. Você tem que limpar a energia daquilo que você não está usando. Você tem que doar. Você tem que vender, você tem que fazer um escambo, trocar. Por quê? Porque tem energia sua que você trocou humana por uma coisa chamada pecúnia. Essa pecúnia você trocou por uma coisa que você não usa. E isso ocupa seu espaço mental e seu espaço físico. O que acontece? Se você de fato quiser prosperar, vai seguir uma sequência e treinar. Treina comigo aqui, ó. Quem treina, reina. Aí você vai fazer, ó, canalizar energia. Qual que é o problema? A partir de agora eu vou pegar a aula do Marçal e vou só falar e já vai acontecer. Não vai. Cada coisinha tem uma quantidade de horas por causa da neuroplasticidade cerebral. Eu vou assistir uma palestra, vou assistir 2, vou assistir 3, vou assistir então 5 mil palestras dele. Vai ficar obeso igualzinho no corpo. Só que agora no cérebro. Você precisa de dar atacada. Você precisa de fazer. Certas coisas que você sente, você tem que falar, eu vou fazer esse negócio. Senão não prospera, não tem como. Número 5, do 7. Canalizar energia. Você tem energia na cabeça, não tem? Tem que realizar. Qual o problema de todo mundo? Fica só no ensaio mental. Eu vou. Cadê? Põe para fora. Quando a pessoa faz, eu sempre vou bater palma. Fez. Mas deu errado, mas fez. Tem lá na neuroplasticidade 500 bolas erradas. Ele sabe como bater errado. Por isso não bate mais errado. Faça. O dia que você achar um ser humano que aprendeu a andar sem cair, eu dou a minha vida para você. Você pode fazer o que você quiser. E trabalho para você. Você pode escolher comprar qualquer coisa, eu vou só pagando. Eu fico atrás de você de chaveiro. Eu largo minha família e vou trabalhar para você. O dia que você descobrir um ser humano que andou sem cair, que eu acabei de ensinar, 1000 quedas em 2 anos, foi o jeito correto de treinar até não cair mais. Ou seja, você é pobre porque não treina. Você é pobre porque você não treina. Porque alguém te treinou a ser miserável com o Bolsa Família, por isso que você é pobre. Alguém te ensinou a modalidade para você não treinar, porque se você treinar a coisa certa, você vai explodir. Você andou, caralho. Se você andou, tem como andar. Então tem que treinar. Falta um pé. Então põe um de robô aí, vamos embora. Põe outro pé e põe uma prótese. Mas vai andar. Não te falta nada, tem recurso para tudo. O Stephen Hawking, aquele cara da cadeira de roda que teve paralisia.
Ele não precisou de ninguém inventar, foi ele que inventou a máquina, que lia o áudio da cabeça dele e falava igual um robô. Ele inventou aquilo. O cara é o maior recurso que existe. Pelo amor de Deus, aprenda. Qual o seu problema? Você tem energia, você não usa. Como é que funciona a sua relação com Deus? Se você não usa o que Ele te dá, Ele corta. Duvido, fala duvido para mim, para você ver. Fala só um. Abre Mateus 6,14, está escrito assim: se você não perdoa o próximo, eu também não te perdoo. Se você não liberar a energia, eu não libero para você. Abre para mim, Mateus 6, 14 e 15. Na hora que você lê ali, você vai entender o seguinte: por que não tem energia? Porque eu não canalizo energia. Deus te perdoou, você segurou o perdão. Ele fala: agora não vou te perdoar mais. Acabou. Mas Deus é birrento? Não, Ele é uma fonte de energia. Ele não distribui energia para bobo. Se você soltar a energia, Ele fala: voltou a energia, ligou a turbina, toma. Até bosta vira esterco se for colocado um propósito na vida da bosta. O que eu tenho que fazer para você prosperar? Vamos lá, eu quero ler só isso. Eu faço a pergunta agora. Ninguém pergunta mais nada. Eu vou fazer a pergunta. O que eu tenho que fazer? Responde aqui olhando na minha cara. O que eu tenho que fazer para você prosperar? E se eu não te ouvir? Então não é isso que precisa. Olha que interessante. Acabei de fazer uma pergunta aqui no auditório. O que eu tenho que fazer para você prosperar? Me ouvir. E se eu não te ouvir? Eu vou prosperar do mesmo jeito. Próximo, vai. O que eu tenho que fazer para você prosperar? Eu que faço a pergunta agora, na internet também. O que eu tenho que fazer? Já está fazendo? O que eu tenho que fazer? Passa a tarefa aí para mim. Passa a experiência que eu vou resolver. O que eu tenho que fazer? Vai. Ficar 24 horas na internet para convencer uma pedra. O que é? Fala. Estou dando a chance. Responde a pergunta. E se eu não acordar amanhã, você não vai prosperar? Não depende de mim, mas se pudesse, se eu tiver que fazer algo para você prosperar, o que é que eu tenho que fazer? Me dá. E se eu não tiver aqui? A melhor parte de todas é que você ainda está pensando assim: eu vou pegar ele. Ele precisa fazer alguma coisa. Tudo o que precisa para prosperar, Deus já fez. Larga de ser inútil. Para de terceirizar a responsabilidade. Ninguém precisa te ouvir, ninguém precisa te aplaudir, ninguém precisa. Interessa. Por isso que eu peguei uma balança e pesei um dia. Qual que é o peso da crítica e qual o peso do elogio? Cheguei numa conclusão: 0 gramas os dois. Porque aquilo que Deus me chamou não depende nem do seu elogio, nem da sua crítica. Isso aqui não é uma batalha de rap. Vamos ver quem grita mais alto. A crítica ou elogio? Estou nem aí. 0 gramas para os dois lados. Agora o que Deus me chamou e o que Ele vai falar para mim é o que me interessa. Estou nem aí o que você acha. Marçal, mas eu te amo. Eu te conheço. Quando eu não fizer o que você gosta, você vai passar para a lista do odeio. Eu estou te elogiando, não posso? Não pode, porque quando eu não der atenção no seu elogio, você vai passar para a crítica e estou nem aí. Dá para dar uma prosperada depois dessa ou não? O que eu preciso fazer para você prosperar? Eu não preciso fazer nada. Sabe por quê? Porque eu vou te ensinar no SPR, já foi criado. Não estou inventando nada. Eu tenho um resultado para esfregar na sua cara, mas o que eu tenho é multimilenar. Sabedoria vem antes da fundação do mundo. Prosperidade veio com a fundação do mundo. E riqueza é obrigatória até o dia que a terra acabar. Olha o que você falou. Quem conhece a palavra de Deus prospera. Truco. Tem um monte de gente que conhece e é pobre em todas as esferas. Porque não aplica. Deixa eu te explicar. Não é sobre conhecer a palavra, é ser a palavra. Esse negócio de conhecer, o diabo conhece mais que todo mundo. Eu ainda não decorei a Bíblia inteira. Sabe uma coisa do diabo? Ele estava em todas as cenas. Como que alguém tem que esforçar para decorar a Bíblia se ele estava na cena? Falar assim: o Moisés, eu estava lá do lado do Moisés. O José também estava. Jesus também estava. Todas as cenas ele estava. Então conhecer a Bíblia vai fazer ele prosperar? Ele não consegue prosperar. Você quer que eu te prove então? Porque você está obstinando. Quer ou não? Se a pessoa nunca ouvir da Bíblia, ela prospera. Acabou. Se você, olha só, se você nunca ouvir a Bíblia, nem ler a Bíblia, Deus não faz acepção de pessoa e a prosperidade ela é natural. Significa o quê? Que mesmo que você não conheça, você tem a natureza do eterno, vai prosperar do mesmo jeito. Ou seja, você acabou de arrumar um negócio que você tem que ficar doutor na Bíblia e aplicar toda a Bíblia. Não precisa. Lá tem mais promessas. Mas se a formiga precisasse ler a Bíblia para prosperar, ela não ia conseguir nunca, ela não sabe ler. A árvore precisasse ler a Bíblia para dar fruta, ela não ia prosperar porque ela não sabe ler. O rio, a fonte das águas. Não. A Bíblia é um livro de instrução sagrado que te faz prosperar sim.
Mas se você nunca encontrar com ele, é só olhar para a natureza de Deus. E a própria Bíblia fala assim, ó, a natureza revela a glória do Criador. Quando você conseguir desvincular desse tanto de coisa da sua cabeça, você vai prosperar naturalmente.